Nós vamos trabalhar agora nessa aula sobre o tema que nós vamos estar abordando. As atribuições do professor bilíngue, do intérprete de Libras e o professor de Libras. Nós precisamos saber que há uma dis- distinção dessas profissões. Apesar que vai estar inserido no mesmo contexto, mas tem atribuições diferentes. E aí nós vamos começar agora com atribuições do professor bilíngue, né? Então, como que a gente pode se tornar um professor bilíngue? Então, primeiramente, o profissional ele tem que se apropriar da língua de sinais, né? Eh, Conhecer a cultura surda, o seu contexto, identidade surda, e fazer uma formação específica em pedagogia bilíngue, a qual vai habilitar ele para ser o professor bilíngue e vai dar habilidade para exercer a sua função. Tendo depois conhecido a cultura surda, também fazer um curso de aperfeiçoamento, interagir de forma participativa dentro da comunidade e apropriar sempre do conhecimento da identidade surda. Isso é super importante, né? Para que a gente possa exercer essa função, né? E aí, o professor bilíngue tem a sua responsabilidade de adaptar o currículo escolar em uma forma visoespacial. Por quê? Porque ele precisa garantir os conteúdos escolares por toda a língua de sinais. E ela vai ser o instrumento da comunicação do aluno surdo. Também está na sua responsabilidade de realizar adaptações de conteúdo para que a aula tenha um bom aproveitamento. Então, sempre está elaborando adaptação. É necessário participar do planejamento junto com os professores e equipe pedagógica. Isso é fundamental para que o trabalho possa ser executado com êxito, né? Sempre com o objetivo de propor para a turma um ótimo conteúdo, uma boa adaptação. Também fica a cargo do professor bilíngue, que quando ele for alocado dentro da escola em classe bilíngue, o profissional vai garantir aos alunos surdos o acesso às duas línguas, a língua de sinais como L1, sempre em primeiro lugar, e a língua portuguesa como L2. E a formação de professores bilíngues, de surdos, sendo articulada em ponto de vista, precisa ser contemplada todas as especificidades ligadas, não apenas ao ensino das duas línguas, mas precisa abordar temáticas e com todas as suas metodologias, né, inerentes à surdez. Esses aspectos vão ser ligados à condição sociolinguística dessa comunidade. E o professor bilíngue, ele vai atuar na, na esfera do primeiro ano ao quinto, né? Sendo o aluno não fluente em Libras, porque a partir do sexto ano entende-se que o aluno já é fluente e aí já é a cargo do intérprete de Libras. Caso o aluno não seja fluente nas séries finais, ainda continua o papel do professor bilíngue. E isso é muito importante. O professor bilíngue ele tem que estar ali para garantir acessibilidade ao surdo, fazer interação e todo o material adaptado é da responsabilidade do professor bilíngue. E continuando o nosso slide, nós vamos abordar agora sobre o intérprete de Libras, né? Quais as atribuições do intérprete de Libras, o que precisa ter para ser intérprete de Libras, né? Então, primeiramente, o intérprete de Libras, né? Ele precisa ter a responsabilidade de interpretar e traduzir para a língua de sinais e a língua oral corrente.
né, que no geral é o nosso português. Ele precisa também ser fiel à sua interpretação e tradução ao público, né? Mantendo em sigilo todas as informações que são repassadas. Então, o intérprete ele não pode estar recebendo as informações e repassando para outras pessoas, né? Que não seja no horário do seu trabalho, né? Guardar informação, né? Ficar discutindo, dando opiniões, isso não é parte do intérprete, né? O intérprete precisa receber a informação e passar com verdade. Precisamos também entender que a sua vestimenta, né, no caso do intérprete masculino, precisa usar uma blusa de cor preta, né, dependendo da ocasião, né, porque algumas ocasiões pode usar outras cores neutras. E a cor preta, ela precisa ver qual é a cor da pele, né? Porque uma pessoa negra não é obrigatório usar camiseta preta, né? Pode ser uma outra camiseta que contraste a sua pele. Usar uma calça preta, sapato preto, não ter nenhum relógio chamativo no seu punho, que venha chamar a atenção na hora da sua interpretação, né? Porque o intérprete ele precisa ser neutro. No caso da vestimenta feminina, também usar camiseta preta, dependendo da cor da sua pele, né? Usar saia preta ou calça, né? E sapato preto. E não ter nenhum adereços e unhas pintadas com cores muito fortes, né? Então, tudo muito sóbrio, né? Porque senão vai chamar a atenção e não é o nosso caso, né? Precisa ser o mais sigiloso possível, né? Agora, para ser um intérprete profissional reconhecido, ele precisa buscar sua formação acadêmica. Primeiramente, como curso de aperfeiçoamento na área, né? Precisa conhecer a língua de sinais, fazer o curso básico, intermediário e avançado. Depois entrar numa licenciatura de letras libras, que vai habilitar a ser intérprete de Libras, e também atuar em sala de aula, em outros contextos também. Fazer um curso técnico de tradução e interpretação, né? Que ele precisa agregar horas no seu currículo e que todos esses cursos, sejam reconhecidos pelo MEC, né? Para que ele possa trabalhar tranquilo. E aí o profissional ele vai ficar também responsável dos conteúdos que irá interpretar ou traduzir. É necessário, primordialmente, estudar os sinais para que tenha aproveitamento do seu discurso. Então, o intérprete ele não pode chegar lá no momento sem ter estudado os sinais, sem ter se preparado, né? Ele precisa de uma preparação. E quando tem um evento ou alguma palestra, que vai ser 1 hora de palestra, precisa ir 2 intérpretes e fazer a troca a cada 20 minutos, se possível, né? Porque senão vai ter um cansaço mental, né, físico, e a interpretação ela fica prejudicada, né? Então, o ideal é a troca de 20 minutos para que o trabalho possa ser feito com excelência, né? E aí, como que ele vai atuar como mediador? Então, ele vai ser o mediador entre o aluno surdo e o professor, né? Então, o professor da disciplina vai estar explicando seu conteúdo, dando sua matéria, e o intérprete vai estar lá sinalizando para o aluno surdo. Esse é o papel do intérprete na sala de aula. Ele precisa traduzir para a língua, da língua portuguesa para a língua de sinais. Deve estar atento sempre na hora de transferir o conteúdo e algumas dúvidas que surgir do próprio aluno surdo. E também possibilitar a participação do aluno surdo em todos os seus contextos, né? Não só deixando ele em alguma disciplina, em alguns momentos, não, em todos os contextos do ambiente escolar. E está sempre promovendo a autonomia do aluno, promovendo a acessibilidade na escola, como também o desenvolvimento cognitivo, né? Promover a interação e a comunicação entre alunos e professores e equipe pedagógica para que ele possa se sentir acolhido nessa escola, para que realmente a inclusão ocorra verdadeiramente. E referente à atuação,
ele também pode, além de atuar em escola, ele pode atuar em hospitais, UPAs, prefeituras e repartições públicas. Esse é as atribuições e o local onde o intérprete de Libras pode estar atuando. Ele não vai fazer adaptação de material, de conteúdo escolares. Ele vai somente fazer a tradução. É claro que no meio de uma aula vai se passar um sinal ou outro, de repente auxiliar numa adaptação, mas não é o papel do intérprete de Libras. Esse papel de adaptação é do professor bilíngue. Então, a gente precisa entender as funções, as atribuições que são diferentes, por mais que elas estejam no mesmo campo, né, de interação, existe uma diferença em cada etapa da. E agora, por último, né, passamos por algumas atribuições e agora ficou para finalizar a atribuição do professor de Libras, que vai ser qual é o papel dele dentro da escola, né? Vamos ver as atribuições passo a passo. Então, o principal papel dele é ele está responsável de passar o conhecimento quanto à língua de sinais, a língua brasileira de sinais. Então, o aluno vai chegar na escola, ele tem que ensinar a língua de sinais. O objetivo dele é trabalhar língua de sinais diretamente, seja para alunos surdos ou ouvintes, professores, equipe pedagógica, né, funcionários. Então, o papel dele é montar um planejamento com o curso de Libras, com toda a metodologia, né, para que a escola, o ambiente onde ele está inserido, possa aprender. Também o professor de Libras, ele fica a cargo de promover a acessibilidade na sala de aula e no ambiente escolar, trazendo os conteúdos de Libras para o contexto onde está inserido o aluno surdo. Então, ele vai sinalizar a escola com plaquinha de sinais de água, banheiro, sala do AE, sala de aula, quadro, cadeira, mesa, armário, tudo que tem dentro da escola, ele precisa fazer essa plaquinha para fazer a sinalização para o aluno surdo, para que ele possa se sentir confortável e cada vez que ele olhar, lembrar do sinal e também os profissionais que estão envolvidos aprenderem também. O professor, ele deverá participar de uma formação pedagógica, ele precisa ser formado em licenciatura em Letras Libras, com curso de formações de aperfeiçoamento também. Ele precisa estar sempre se atualizando, né? E o professor de Libras, ele vai ensinar a língua de sinais aos alunos ouvintes, ouvintes, professores, sempre promovendo cursos e palestras, né? Ele precisa despertar no ambiente que ele está inserido o interesse do indivíduo por aprender Libras e mostrar a importância de conhecer a cultura surda e a identidade surda e todo o processo da educação de surdos. Então, isso é o papel do professor de Libras. Ele precisa trazer vídeos, trazer documentários sobre a cultura surda, está explicando sobre a identidade surda e toda a educação, como que se deu a educação de surdos, né? Como que a Libra chegou aqui no Brasil, como que ela qual é a lei que assegura. Então, tudo isso ele precisa explicar. Ele também precisa fiscalizar o planejamento do professor bilíngue. Então, o professor bilíngue está na sala fazendo adaptação, ele precisa mostrar para o professor de Libras as suas adaptações, né? Fazer reuniões com os professores bilíngues e o intérprete de Libras, né? Quando na escola tem o intérprete de Libras do sexto ao nono e o professor bilíngue do primeiro ao quinto, na mesma escola, eles precisam ir até a sala do professor bilíngue, do professor de Libras, que é a sala do AEE, para mostrar as suas adaptações e conversar sobre sinais, né, pesquisas, tudo fica a cargo do professor de Libras, para que todo o desenvolvimento, né, das suas atividades seja realizado em sala.
Promover festividades em datas comemorativas referente ao Dia do Surdo. Isso é super importante. Está frisando as datas, né? A lei, o Dia do Intérprete, o Dia da Língua de Sinais, o Dia do Surdo, todas as lutas é importante. Então, a função que ele exerce de instrução também é o papel de educador, uma vez que ele é mediador da língua portuguesa, L2, para a língua de sinais, L1. Assim, o professor vai desempenhar o seu papel no ato de ensinar ao aluno que apresenta a surdez ou deficiência auditiva. O professor de Libras ele pode ser surdo quanto ouvinte, mas preferencialmente a vaga é sempre do professor surdo. Não tendo o professor surdo para ser chamado, aí sim entre o professor de Libras ouvinte. Mas ele precisa sempre ter um apoio de algum surdo para que o trabalho dele seja feito com excelência, né? E possa realmente difundir a língua de sinais dentro do ambiente escolar. Então, esse é o papel do professor de Libras, é super importante. Ele está envolvido também na comunidade surda, né? Envolvido com um professor bilíngue e um intérprete de Libras para que possa fazer um trabalho com excelência.